E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rumores sobre a chegada de Joelinton ao Fluminense têm gerado um alvoroço entre os torcedores tricolores. A possibilidade de ver o atacante do Newcastle vestindo a camisa do Flu tem sido assunto de discussões, tanto em redes sociais quanto nas mesas redondas do futebol brasileiro. Muitos se perguntam, será que o craque finalmente vai desembarcar nas Laranjeiras? Embora ainda seja uma possibilidade, o potencial de contratação levanta expectativas e sugere uma mudança de peso no ataque do time carioca. Joelinton, conhecido por sua força e capacidade de atuar em várias posições do setor ofensivo, caiu nas graças dos torcedores brasileiros pelo estilo aguerrido e pela recente boa fase na Premier League. Apesar de estar em alta no Newcastle, o atacante já deixou claro em entrevistas passadas seu carinho pelo futebol brasileiro e a vontade de, um dia, voltar para jogar em solo nacional. Para o Fluminense, contar com um atleta desse nível seria um acréscimo significativo, especialmente visando competições importantes no cenário continental e nacional. A diretoria tricolor, por sua vez, tem acompanhado de perto a situação e vê com bons olhos a possibilidade de trazer o jogador. Internamente, algumas fontes sugerem que o Fluminense estaria disposto a fazer um investimento considerável para trazer Joelinton, utilizando estratégias de financiamento e possíveis parcerias com patrocinadores. Essa seria uma aposta ousada, mas, caso concretizada, transformaria o time em uma das potências ofensivas do país, reforçando ainda mais a identidade guerreira do clube. Nos bastidores, há indicações de que os representantes do jogador já teriam sido procurados pelo clube carioca, em um primeiro contato exploratório para entender as condições do possível retorno ao Brasil. Embora o Newcastle valorize o brasileiro, o clube inglês também não parece disposto a barrar uma transferência, desde que as condições financeiras sejam interessantes para todas as partes. Com uma situação financeira mais estável, o Flu vê na possível vinda de Joelinton uma oportunidade de ouro para fortalecer o elenco e aumentar a competitividade. Para os torcedores tricolores, a chance de ver Joelinton vestindo a camisa do Fluminense é um sonho que traz a nostalgia de grandes contratações do passado. Muitos acreditam que a chegada do atacante pode marcar uma nova era de conquistas para o clube, que vive boa fase sob o comando de um técnico experiente e com elenco unido. A mobilização nas redes sociais mostra que a torcida está disposta a fazer de tudo para demonstrar apoio à possível chegada do jogador. Um ponto que reforça a empolgação é o estilo de jogo de Joelinton, que parece se encaixar perfeitamente na filosofia do Fluminense. Com uma combinação de velocidade, força e técnica, o atacante poderia atuar tanto como centroavante quanto como ponta, oferecendo diversas opções ao esquema tático tricolor. Além disso, sua experiência no futebol europeu traria um diferencial importante ao elenco, oferecendo suporte e liderança para os jogadores mais jovens do clube. Enquanto as negociações avançam, o Fluminense permanece cauteloso e evita comentários oficiais sobre o assunto. A postura discreta da diretoria visa minimizar possíveis expectativas e impedir que o processo sofra interferências externas. Nos bastidores, a movimentação para trazer Joelinton é tratada como prioridade, mas a diretoria sabe que o mercado de transferências é dinâmico e que qualquer detalhe pode alterar o desfecho das tratativas. A chegada de Joelinton também teria impacto na projeção internacional do Fluminense. Com um jogador que atua na Inglaterra e possui visibilidade na Premier League, o clube carioca poderia atrair olhares de novos fãs e de investidores do exterior. Esse fator pode ser determinante para viabilizar a contratação, sobretudo em um cenário onde o marketing e as redes sociais influenciam diretamente o interesse de patrocinadores. No entanto, ainda restam questões a serem resolvidas, como os valores da transferência e o tempo de contrato. Embora a vontade de Joelinton em retornar ao Brasil seja um ponto a favor do Flu, o Newcastle é conhecido por realizar negociações duras e sempre buscar a valorização de seus ativos. Para que o acordo aconteça, o Fluminense terá que encontrar um meio-termo que atenda às exigências financeiras do clube inglês. As especulações sobre Joelinton também despertam interesse em outros clubes do Brasil, que acompanham a situação de perto.
Equipes da Série A já demonstraram interesse no jogador, mas o Fluminense parece ter saído na frente, mostrando-se disposto a fazer um esforço que poderia impactar positivamente o restante da temporada. Caso a negociação com o Flu não avance, outras opções no Brasil também podem se tornar viáveis para o atacante. Nos últimos dias, o nome de Joelinton foi mencionado por comentaristas esportivos de canais renomados, o que trouxe ainda mais visibilidade à possível contratação. A notícia rapidamente se espalhou entre os torcedores, que aguardam com expectativa o desfecho dessa novela. Muitos já discutem como o jogador poderia contribuir para o time em competições importantes, especialmente na Copa Libertadores, onde o Flu busca protagonismo. Com uma postura de otimismo, alguns torcedores já criaram campanhas virtuais para incentivar a contratação. Em fóruns e páginas dedicadas ao Fluminense, a torcida se uniu para mostrar apoio ao atacante e evidenciar o quanto sua chegada seria comemorada. Esse engajamento demonstra o peso que o jogador teria ao se juntar ao elenco e representa um verdadeiro fator 12 para o Flu, conhecido pela fidelidade de seus fãs. Se tudo ocorrer conforme o planejado, Joelinton poderia se tornar um dos principais nomes do futebol brasileiro, ajudando o Fluminense a alcançar resultados expressivos e conquistando o carinho dos tricolores. Sua chegada também poderia atrair outros atletas de alto nível ao Brasil, reforçando o campeonato nacional e oferecendo um espetáculo ainda mais competitivo para os torcedores. O desfecho dessa história ainda está por vir, mas uma coisa é certa: o Fluminense e Joelinton têm o apoio incondicional de uma torcida ansiosa por novidades. Resta agora aguardar os próximos capítulos, com a esperança de que o atacante possa fazer história com a camisa tricolor e dar ainda mais orgulho ao Clube das Laranjeiras. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A possível contratação de Joelinton pelo Fluminense ganhou novos contornos com a movimentação da diretoria tricolor, que tem mantido contatos estratégicos e estudado alternativas para viabilizar a chegada do atacante. Entre reuniões com patrocinadores e conversas com representantes do jogador, o clube busca criar uma estrutura que permita o retorno do craque ao Brasil. Esse processo de sondagem e planejamento, ainda que discreto, indica a seriedade com que o Fluminense está tratando essa possível aquisição, considerada uma das mais ousadas dos últimos anos. Para Joelinton, voltar ao país e jogar pelo Fluminense significaria um reencontro com as raízes do futebol brasileiro, algo que ele já expressou valorizar. Conhecido por sua dedicação em campo e vontade de superação, o atacante poderia trazer uma nova dinâmica ao elenco tricolor, oferecendo tanto experiência quanto uma nova mentalidade para encarar desafios. O Fluminense, ciente da importância dessa mentalidade, enxerga em Joelinton o perfil ideal de atleta que se encaixa na filosofia time de guerreiros, que tem marcado a trajetória do clube nos últimos anos. As notícias sobre a possível transferência repercutiram entre especialistas, que veem o retorno de um jogador de Premier League para o futebol brasileiro como um sinal de fortalecimento da Liga Nacional. Joelinton é uma figura de destaque na Europa e tem se consolidado como um jogador versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos e esquemas táticos. Essa versatilidade e experiência são atributos que podem agregar muito ao elenco do Fluminense, especialmente em competições internacionais onde o clube almeja se destacar. O ambiente interno do Fluminense também já começa a refletir o entusiasmo com a possibilidade de contar com um jogador desse nível. Jogadores e membros da comissão técnica reconhecem o peso que uma contratação como essa teria, não apenas pelo talento individual, mas também pelo que ele representaria em termos de confiança e moral para o elenco. Com a chegada de Joelinton, o time ganharia uma injeção de ânimo e poderia entrar com ainda mais determinação nas competições que tem pela frente. Além do impacto no campo, a chegada de Joelinton também abriria portas para novas parcerias e investimentos. A presença de um atleta reconhecido internacionalmente traria visibilidade ao clube, não apenas entre os torcedores brasileiros, mas também em outras partes do mundo. Esse cenário é atraente para empresas que queiram se associar à imagem do Fluminense, elevando o clube a outro patamar em termos de patrocínios e marketing esportivo. Para os torcedores tricolores, a possível contratação tem gerado um sentimento de renovação e ambição.
Muitos já visualizam Joelinton como um emblema de uma nova fase do clube, na qual o Fluminense não apenas disputa, mas também compete em alto nível em todos os campeonatos. Essa expectativa é alimentada pela paixão característica da torcida, que, ao longo dos anos, sempre demonstrou seu apoio e lealdade ao clube, independentemente das circunstâncias. Enquanto isso, o Fluminense estuda possíveis parcerias financeiras e acertos contratuais que viabilizem o acerto com Joelinton sem comprometer a saúde financeira do clube. Em tempos de gestão responsável, a diretoria trabalha para encontrar um equilíbrio entre investir em qualidade e preservar as finanças do clube, mostrando que a aposta em Joelinton, embora ousada, é cuidadosamente calculada. A busca por alternativas criativas pode ser a chave para transformar essa possibilidade em realidade. A torcida tricolor, por sua vez, não economiza nas manifestações de apoio, especialmente nas redes sociais. Muitos torcedores têm mobilizado campanhas virtuais para incentivar o clube a avançar nas negociações. Eles compartilham histórias de apoio e elogiam o esforço da diretoria em trazer um nome de peso para reforçar o elenco. Esse engajamento reflete o desejo coletivo de ver o Fluminense se destacando novamente no cenário nacional e internacional, com o Joelinton como uma figura central nesse objetivo. Entretanto, apesar de toda a empolgação, existem desafios a serem superados. O Newcastle, ciente da valorização do atleta, está relutante em liberar Joelinton sem que haja uma compensação significativa. Esse obstáculo financeiro exige negociações meticulosas e flexíveis, mas o Fluminense parece disposto a explorar todas as opções. A disposição do clube em buscar acordos vantajosos é um reflexo de sua visão a longo prazo, que almeja formar um time competitivo e consolidado, mas sem descuidar dos recursos. A expectativa para a conclusão das negociações cresce a cada dia, deixando a torcida do Fluminense em suspense. Para muitos, a chegada de Joelinton representaria a realização de um sonho, um marco na história do clube e uma chance de reviver os tempos gloriosos de conquistas e protagonismo. Com a possibilidade de um craque internacional defendendo as cores tricolores, o Fluminense parece estar caminhando para uma fase promissora, e a torcida não vê a hora de comemorar essa contratação histórica. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.